Olá pessoal, boa noite. Vamos começar agora mais um programa Ponto G para você. E de forma inédita, vamos fazer o programa de hoje diferente. Começaremos com a entrevista com o Dr. Luciano Nasser. Ele que vai falar sobre a saúde dos olhos e também sobre transplante de córneas. E aí pessoal, hoje no programa Ponto G, no De Frente com a Lemarques, uma conversa com o oftalmologista Dr. Luciano Nasser. O Dr. Luciano veio aqui falar inclusive sobre temas bem polêmicos e que vão ajudar muito a você aí de casa, principalmente no que diz respeito ao olhar. Doutor, prazer tê-lo aqui. Alessandro, o prazer é todo meu, sempre uma alegria poder participar de um convite tão honroso desse e de informação à população sobre os principais problemas visuais que acometem. Achei interessante, sei que você é o retinólogo, né? Nem todos sabem, né, dentro da área da medicina, o que é um retinólogo. Você poderia apresentar aí para o pessoal de casa? Sim. Primeiramente eu fiz medicina, depois eu fiz uma especialização em oftalmologia e depois de me formar oftalmologista eu me subespecializei numa única área, um tecido ocular chamado retina, que é a parte principal da visão. Então vou mostrar nessa maquetezinha aqui de olho. Então o olho é dividido em dois segmentos: segmento anterior, onde tem a córnea, o cristalino, e segmento posterior, onde tem a retina, onde a imagem é focalizada e processada em visão. Então é um tecido muito complexo e delicado, e eu fiz uma especialização de cirurgias de retina. Então, minha grande especialidade é cirurgião de retina. Quando os pacientes têm problemas nesse tecido, eles ficam cegos, caso a cirurgia não seja prontamente instituída. E eu vim trazer essa cirurgia para o norte de Minas. Doutor, e o que causa essa patologia nos pacientes? Olha, a retina, ela pode sofrer vários processos patológicos no decorrer da vida do paciente. A começar no nascimento. Se o bebê nasce prematuro, existe uma doença na retina gravíssima chamada retinopatia da prematuridade. O bebezinho nasce prematuro, ele está com vários desafios. Ele não tem maturidade pulmonar, ele não tem maturidade neurológica e também a retina dele ainda não se formou. Ou seja, se não ser acompanhado por um retinólogo e o tratamento ser instituído, ele pode passar por todo um processo de cura dos outros tecidos e ser cego do hospital. Então, a retinopatia da prematuridade é a primeira doença que acomete o ser humano, o bebê que nasce prematuro. Vamos lá, essa criança nasceu e depois foi crescendo. Quais os outros problemas que podem acometer a retina? A miopia infantil já pega a criança na primeira fase da vida. A miopia é um olho que cresceu acima do normal. E a retina, que é essa camada interna, como eu mostrei, ela fica esticada, delgada, pode rasgar a qualquer momento, pode sofrer alguma fissura. E nós temos que acompanhar essa criança para proteger que a retina não descole. Depois, a pessoa ficou adulto, o paciente ficou adulto. Quais os problemas da retina que podem acometer o adulto? Aí vem os processos degenerativos da retina, como a degeneração da retina relacionada à idade, o glaucoma, que é uma doença do nervo óptico que faz parte da retina, e uma grande causa da cegueira também são os pacientes diabéticos. O órgão-alvo, a primeira manifestação do diabetes no organismo, às vezes pode ser na retina,
numa doença chamada retinopatia da prematuridade, retinopatia diabética. Você viu a infinidade de doenças que a retina pode sofrer e a importância dela para a visão? E uma coisa que eu quero te perguntar, essas cirurgias que foram feitas, logo que surgiu a laser, não acometeram muitos pacientes a ter futuramente esse problema na retina? Não, porque o laser ele é direcionado para as regiões que estão doentes. Então ele não faz mal não, quando ele é aplicado por um médico especialista, né? Então, mas um erro médico poderia acometer? Pode, se ele for aplicado na região errada, ele pode queimar uma área nobre da retina e deteriorar a visão do paciente. Sobre a questão do idoso, a proeminência é maior na questão dos problemas de retina? Sim, sem dúvida. O olho senil, que nós chamamos, o que é? O olho do idoso, o olho que passou por esses anos todos, ele sofreu radiação ultravioleta do sol o tempo todo. Doenças degenerativas começam a aparecer e a principal causa de cegueira no idoso é decorrente da retina. É uma degeneração da retina relacionada à idade. Então vou mostrar de novo a maquete. Aqui nós temos a retina. A retina tem um ponto central chamado mácula, onde toda a visão é direcionada para ela. Vou fazer um teste com você, Alessandra. Olha para o meu dedo. Teu olho não está virando, acompanhando o meu dedo? Uhum. É esse pontinho aqui, a mácula que focaliza. E ela pode sofrer, em alguns pacientes, um processo degenerativo com a idade. O que é isso? Ela pode morrer... A degeneração macular. Macular relacionada à idade. Acomete pacientes acima de 50 anos. E se não tratada, ela se torna a maior causa de cegueira no idoso. Parece que a deficiência também alimentar também influencia, sim, né? Hipovitaminose A, uma série de doenças pode impactar na nutrição da retina também. Conta pra gente então sobre a questão das doenças gerais, quais estão sendo mais em voga hoje, atualmente, nos consultórios hoje oftalmológicos. Vamos pegar a idade do paciente e as principais doenças que podem acometê-lo? Excelente. Então vamos lá. Na primeira infância, na criança, primeira infância e a infância em si, erros refracionais. O que é isso? A criança precisa de usar óculos para melhorar a visão, mas ela não usa. E aí traz um grande problema. Se a criança tem um grau significativo, ela não usou óculos até os 7 anos de vida, que é o período de estimulação da via óptica, ela vai ficar com um olho deficiente, que nós chamamos de olho preguiçoso, ou amblíope, o nome científico. Então, o principal problema visual na criança, erros refracionais. Quais são os 3 principais tipos de erros refracionais? Miopia, astigmatismo e hipermetropia. Outro problema que acomete muita criança, estrabismo, olho torto, olho desalinhado, olho desviado. Comete muitas crianças o estrabismo. Aí vamos lá, vamos pegar o adolescente. O adolescente começa a ter mais problemas refracionais e problemas que estão surgindo agora com o uso excessivo das telas. As telas estão sendo objeto de estudo pela ciência. Nós estamos de olho nos efeitos nocivos que o excesso de tela pode causar nos olhos. E hoje está sendo assim bem exacerbado, né? Mas nosso tempo muito conteúdo de tela. Nosso tempo de tela aumentou demais. E tem um detalhe, a tela ela emite, as telas, a luz de LED emite uma luz azul que é nociva. Onde que os nossos ancestrais recebiam essa luz azul nociva? Somente através dos raios ultravioletas do sol. Então o raio ultravioleta do sol, ele tem essa luz azul nociva. E as pessoas antigamente só recebiam essa luz quando estavam expostas ao sol. Anoiteceu, acabou a radiação dessa luz e eu dormi. Hoje o que acontece? Nós trouxemos essa luz azul para dentro dos ambientes. Essa luz azul está na tela, na luz de LED, nas televisões, em tudo. Ou seja, nós estamos expostos a ela lá fora e dentro dos ambientes. Então, por isso que estudos estão voltados para ver os efeitos nocivos dessa luz azul e hoje já tem muitos recursos para a gente neutralizar e minimizar os efeitos cumulativos dessa luz azul. Quais são os recursos que a gente pode ter? Primeiro, eliminar a luz azul das telas. No celular você vai ligar o filtro de luz azul. Nas telas, nos computadores, notebooks,
chama luz noturna. O que é isso? Esses computadores já estão preparados para acionar o filtro à noite, porque estudos mostram que essa luz atrapalha, inclusive, no sono. Mas hoje, qual que é a recomendação médica? Você já aciona a luz noturna 24 horas, para que as telas não emitem essa luz no olho da gente. Outra coisa, os óculos que são prescritos para os pacientes, as óticas já colocam o filtro que protege a luz azul também. Ah, é? Sério? Então hoje tem que ter essa proteção em todos os aspectos. Então temos que ter cuidado até onde vamos mandar fazer nossos óculos hoje de visão. Com certeza. Seja da simples ato da vista cansada, né? Até vários patamares assim com relação a doenças oculares. Qualquer óculos, ele tem que ter procedência. Ele tem que ser comprado em ótica. Ele tem que ter o registro da Anvisa. E o médico coloca, acrescentar o filtro para a luz azul. E a ótica coloca. Ó, gente, bem bacana essa dica. E hoje na clínica nós temos o aparelho que detecta se o óculos tem ou não. Olha. Então basta pôr o óculos no nosso aparelho, ele vai mostrar se tem um filtro azul ou não, se tem um filtro UVA ou UVB. Então quem tiver dúvida pode levar lá na clínica que a gente testa o óculos e vê se está certinho. Doutor, conta pra mim aí, como é que está a questão, por exemplo, do glaucoma hoje em dia, tratamento, e quero também frisar muito também, doutor, que eu achei super interessante, a questão do transplante, né, que você vem fazendo aqui na nossa cidade. É real, isso é fato. Já é uma realidade. É uma realidade para nós. Então vamos continuar daquela análise do tempo. Então o paciente aí agora, ele já é adulto. A partir dos 40 anos começa um novo problema, a presbiopia, ou vista cansada, a visão de perto começa a ficar ruim. Isso já é o quê? Uma falência dessa lente interna, chamada cristalino. Dentro do olho nós temos uma lente interna chamada cristalino e ela começa a entrar em esclerose, ela para de ter essa função multifocal dela. Outros problemas começam a acometer o paciente acima dos 40 anos. A incidência do glaucoma aumenta e além dos problemas de vista que ele tinha, ainda vem mais a presbiopia. Qual que é interessante, Alessandra? Para todas as fases da vida, existe um tratamento cirúrgico que vai libertar o paciente dos óculos, que eu vou explicar lá na frente. E o paciente ficou idoso, aí já vem os problemas degenerativos do olho mesmo. Essa lente interna, chamada cristalino, ela perde a transparência e passa a se chamar catarata, ela fica turva, opaca. Vai adiantar passar um óculos aqui na frente? Não vai mais. Aí tem que fazer a cirurgia de extração da catarata e implante da lente. Doença degenerativa da retina que nós já falamos, e tudo isso hoje é passível de correção. Mas antes de falar dessas correções mais modernas, eu queria falar do transplante de córnea. Foi muito importante ser tocado nesse assunto. Vamos montar aqui de novo o olho humano. E o que é a córnea? A córnea é essa lente transparente que fica na frente do olho. É a primeira lente de focalização da imagem. Ou seja, se o olho fosse um relógio, nós estamos falando do vidro do relógio. E essa lente chama-se córnea. Ela é responsável por focalizar a imagem lá na retina. Entretanto, muitas doenças acometem a córnea e ela deixa de ser transparente, ela perde a sua transparência. E quando a córnea tem parecendo que fica um vidro na frente assim? Isso é o ceratocone. O que acontece? Duas coisas podem acometer a córnea e fazer ela perder a sua função. Ela perde o formato, ela, ao invés de ser uma esfera perfeita, ela vira uma esfera imperfeita, ela vira cônica, como se fosse um papo numa câmara de ar. Ela começa a desabar, chama pitose da córnea, ela vai caindo, desabando. Ceratocone comete os jovens, adolescentes e jovens. E outra doença que comete mais o adulto e o idoso, ela perde a transparência, ela fica um vidro fosco. Já viu aquele espelho no banheiro depois a gente toma banho? Fica opacificado, a córnea começa a perder a transparência. E para isso tem o tratamento, que é o transplante de córnea, que nós já estamos fazendo aqui em Montes Claros, já é uma realidade. Que bom, hein? E nós estamos fazendo a cirurgia do transplante de córnea. Qual a importância do transplante de córnea? As doenças da córnea, Alessandra, são causas de cegueira, porém reversíveis. Olha. Basta operar, pôr uma córnea transparente, o paciente volta a enxergar. Então nós temos que trabalhar na conscientização da doação de córneas, porque uma córnea humana só pode ser substituída por outra córnea humana.
E quem que vai doar essa córnea? Eis a questão. Quem vai doar? As pessoas que morreram e manifestaram interesse em ser doador. Conversaram com seus familiares e mostraram o desejo de doar a córnea. Então, quando a pessoa falece, ela é doadora, essa córnea é coletada do olhinho dela e vai devolver a visão em outro olho que está precisando. Doutor, aqui, há mais de 20 anos você está como oftalmo aqui em Montes Claros. Exato. E com relação a transplante de córnea, quanto tempo? O transplante de córnea eu cheguei aqui em Montes Claros em 2008. Uhum. E tinha uma médica que fazia o transplante de córnea, que era a doutora Maria Alice. Fazia transplantes magnificamente. E eu fui o segundo médico a realizar transplante de córnea em Montes Claros. Ela é filha do doutor Cesário. Cesário. Né? Faleceu recentemente. Doutora Maria Alice, irmã do doutor Rafael. E ela era a única que fazia transplante de córnea aqui. Eu fui o segundo médico a vir. E eu me somei à equipe dela e nós realizávamos transplante de córnea na Santa Casa. Depois Maria Alice foi parando e foi encaminhando para mim os transplantes. E eu continuei fazendo. Depois eu saí da Santa Casa, né? O Dr. Bruno assumiu os transplantes lá. E agora, em 2024, saiu o credenciamento para minha clínica voltar a fazer transplante. Então, eu voltei a realizar transplantes com muita alegria. Doutor, e aí, como é que a gente vai falar aí com o pessoal aí de casa, né, para o nosso telespectador, você aí que deseja, tem dentro de você o desejo de ser um doador, né? Chegar nesses corações, né? De repente uma eventualidade, um acaso, ou então assim, como de fato chegar nesse coração aí para ele ser um possível doador, dessa importância que pode estar devolvendo o olhar, né? No caso de uma morte, né? Exatamente. Logicamente. Alessandra, é um assunto muito delicado. É polêmico, né? Polêmico e muito pessoal. Cada um tem a sua visão sobre doar seus órgãos. Tem muitas percepções erradas sobre o processo de doação, mas primeira coisa que eu faço é levantar o problema. Qual é o problema? Existem pessoas que estão agonizando numa fila esperando um órgão. Existem pessoas que estão cegos de uma cegueira reversível esperando uma córnea. Então tem um problema aí que está gritando. E essas pessoas só tem uma solução para elas, que é o transplante de órgãos. Então, a gente já entendeu o problema. Agora, como que nós vamos ajudar na solução desse problema? Entendendo que a doação é um gesto que não vai te tirar nada. Nós não doamos muitas coisas durante a vida, principalmente coisas que nós não usamos. Um tênis velho, um livro que já lemos, a gente doa para as pessoas. Se nós doamos durante a nossa vida toda aquilo que não usamos, por que não doar os olhos, que nós também não vamos usar mais uma vez que nós morremos? Por que não ser um doador de córneas e saber que os seus olhos podem devolver a visão em outra pessoa, vão continuar enxergando em outra pessoa? Eu sou um doador, já manifestei na minha família, por causa principalmente desse conceito. A gente doa tudo durante a vida, por que não doar meus órgãos para eles viverem em outra pessoa, ao invés deles serem deteriorados no subterrâneo, né, quando a gente foi enterrado. Então, assim, é um conceito que aquele paciente que não é doador, tudo bem, é um direito seu, você não quer ser doador porque você tem seus motivos, suas crenças, nós respeitamos. Mas nós queremos despertar aquele paciente que é doador, mas o sistema não está colhendo os órgãos dele por falta de comunicação, porque ele não manifestou interesse na família. E sabe como é que faz para ser um doador? Conte para nós. Como que é feito? Não tem burocracia nenhuma. Basta você manifestar na sua família que você é um doador de órgãos. Quando nós morrermos, vai ter um funcionário do hospital que vai abordar a família. Vamos usar o meu caso. O Luciano, podemos doar os órgãos dele? A família vai, basta a família falar sim ou não, está feita a doação. Não tem que registrar documento, não tem que mais colocar na carteira de identidade.
Antigamente tinha, né? Tinha que colocar. E ficava lá carimbado. Carimbado. Né? Hoje não precisa. Basta a família manifestar, autorizar. Custo para se doar a córnea, zero. Basta a família autorizar. O SUS cuida de tudo. O paciente que vai ter, que é um doador, ele é tratado como um ser vivo. A cirurgia nele é feita como se fosse um ser vivo, com todo zelo, com todo cuidado. A córnea ela é tirada do olhinho do paciente e o olhinho é costurado como se fosse um ser vivo. Uma cirurgia rápida não compromete o tempo de sepultamento, não interfere em nada. Então é um processo que nós temos que mudar os paradigmas, acordarmos para isso e criarmos um movimento. Então, as pessoas também precisam conhecer também, né? Ter mais conhecimento, ter mais noção disso que você está expressando aí através de nossa entrevista, cada vez mais ter se entender aí, a gente propagar mais, e mais gente com esse trabalho nobre como o seu, de divulgar, de tocar num tema delicado desse e divulgar. Porque é um tema delicado, gente. E quem de nós estamos livres de não podermos passar por uma questão dessa? Temos alguém que precisa dessa córnea, ou de repente podemos fazer também a questão da doação, a gente não sabe do dia do amanhã. Exatamente. Mas eu te pergunto, doutor, a gente faz o tratamento da córnea e quando tem um problema na retina? Aí é mais complexo. Como é que fica essa questão? Primeiro, existe esperança também? Existe. Hoje a oftalmologia desenvolveu muito na retina. E a retina hoje tem recursos que até pouco tempo atrás nós não tínhamos. Ai, que bom. Primeiro eu queria só fazer uma ressalva. O transplante de córnea resolve todo o problema do olho? Não. O transplante de córnea está indicado só para quem tem problema na córnea. Por exemplo, você falou uma coisa muito interessante. Quem tem problema na retina, quem tem um problema lá na retina, no nervo óptico, vai adiantar trocar a córnea? Não vai. Então, a córnea, o transplante de córnea só está indicado para quem tem problemas nesse tecido, na córnea. Outra questão que eu queria levantar é: quem tem problemas no olho durante a sua vida, pode ser um doador de córnea? Pode, desde que o problema não seja na córnea. Por exemplo, a Alessandra falou assim: quem tem problema na retina, pode ser um doador de córnea? Pode, porque a córnea dele está perfeita, está intacta. Quem usa grau, quem usa óculos, quem passou por cirurgia oftalmológica, pode ser um doador de córnea? Pode, desde que a córnea dele esteja íntegra. Então são coisas que são importantes a gente informar a população. Agora, problemas na retina, já é diferente. Retina não tem transplante. Retina só tem tratamento regenerativo, tratamento rejuvenescedor, tratamento cirúrgico. Então, lembra que eu falei da degeneração da retina, que é a maior causa de cegueira em pacientes acima de 60 anos? Agora já tem tratamentos onde nós aplicamos medicamentos que limpam as hemorragias. Hoje tem vários tipos de laser que melhoram o fluxo sanguíneo na retina, que restabelece a harmonia na retina, e a cirurgia a laser da retina. E quando o paciente está com um problema na retina, está com um problema na córnea? Tudo é passível de solução, desde que o olho esteja enxergando, desde que o nervo óptico esteja processando a informação. Se aquele olho tem prognóstico visual, o que é isso? Se aquele olho tem uma possibilidade de melhorar a visão dele com a cirurgia, nós indicamos. Mas primeiro, trata essas patologias mais graves, problemas na retina, problemas do nervo óptico. Estando tudo bem o polo posterior, o segmento posterior, a retina, aí nós podemos tratar a parte da frente do olho. Imagina aí como se o olho fosse uma máquina fotográfica. A retina seria o filme que revela a imagem. E aqui na frente nós temos as câmeras. Não adianta eu trocar a câmera aqui se o filme está queimado, se o filme não está bem. Então primeiro a gente cuida disso. Ficou bom? Aí a gente resolve e restaura as outras partes do olho. Doutor, você falou no início da entrevista que você tratava o tratamento, que você fazia cirurgia de duas maneiras, né? Da questão do glaucoma, a princípio, que tem uma diferença. Qual a diferença, né? Você falou da posterior, não teve isso no início? O que acontece? Sim. Muitas patologias acometem apenas o segmento anterior do olho. Que você também sou especialista. E outras acomete o segmento posterior do olho. Mas o que acontece, Alessandra?
Vamos lá, vamos voltar. Nós fizemos uma análise do tempo, né, as principais doenças que podem acometer a pessoa em cada fase da sua vida. E o tratamento? Então vamos lá, dos 18 aos 50 anos, o paciente quer se libertar do óculos, ele tem problema de grau, usa óculos grosso, tem intolerância ao óculos multifocal, tem hoje a cirurgia refrativa a laser. A cirurgia que aplica-se um laser na córnea e o grau que está faltando na córnea, o laser acrescenta. Ou seja, o olho volta a ser uma máquina fotográfica perfeita. Então, corrige os problemas desse paciente. Acima dos 50 anos, ele já começa a desenvolver uma perda da transparência dessa lente interna, chamada catarata. Aí não adianta fazer a cirurgia na córnea, o problema está lá na catarata. Aí nós temos que fazer a cirurgia de catarata, onde nós aplicamos laser ou ultrassom, laser e ultrassom. A gente retira essa catarata e... É como se estivesse fazendo uma limpeza? Uma limpeza. E após retirada, a gente já implanta uma lente no lugar que corrige todo o grau do olho. Ou seja, então o paciente dos 18 aos 50 anos, ele pode se libertar do óculos, fazendo cirurgia refrativa a laser. Depois, quando aparece a catarata, ele se liberta do óculos também, porque nós extraímos essa catarata e implantamos uma lente multifocal que devolve visão para longe, intermediária e perto. Ou seja, em todas as fases da vida do paciente, as doenças estão vindo, mas o tratamento também está vindo junto, paralelo, e a ciência e a tecnologia oferecendo soluções para todas as faixas etárias. Ô doutor, e assim, de maneira geral, você acha que hoje a maneira com que alimentamos, o sedentarismo e outras questões interferem também na qualidade de visão? Sem dúvida. Estudos estão mostrando que pacientes que combatem a obesidade, pacientes que combatem o tabagismo, o cigarro afeta todas as camadas do olho. Olha que interessante. O tabagismo afeta todas as camadas do olho. Inclusive, é um fator de risco para a degeneração da retina devido à idade. Uhum. Ele é um causador de cegueira na terceira idade, o tabagismo. Alimentação rica em luteína e zeaxantina. O que são isso? O que são esses elementos químicos? São antioxidantes. Eles estão presentes em vegetais, vegetais de folhas escuras, vegetais que a gente extrai da terra, e eles trazem esses nutrientes chamados luteína e zeaxantina que vão nutrir a retina, melhorar a nutrição, melhorar a oxigenação, melhorar a oferta de energia para a retina. Então, a alimentação pobre nesses nutrientes vai trazer problema lá na frente. Outra coisa, os comportamentos. Nós estamos cada vez mais, principalmente as crianças, estão cada vez mais confinadas nas telas e sedentárias dentro de casa e recebendo aquela luz azul o tempo todo. Então, qual que é a recomendação? Mudança de hábito de vida, diminuir o tempo de tela e estimular as crianças a fazer atividades outdoor, que os americanos chamam. O que é atividades outdoor? Quintal, sair para a rua, tomar sol, fazer atividades de quadra, atividades esportivas. E esse tempo faz... Relações humanas, né? Relações humanas. Sair de dentro de casa, desligar a tela. Porque as telas estão tirando essas relações. Estão tirando essa convivência e estão diminuindo o tempo de cuidar do próprio corpo. Uma coisa interessante, Alessandra. Você é da mesma geração minha. Quando nós nascemos, nosso universo para perto era até 1, 2, 3 anos, 4 anos. Depois vem o universo do infinito, que nós chamamos, o oftalmologista chama visão de infinito acima de 6 metros. Então vem o universo para longe, a gente começava a olhar para longe. O que acontece hoje com as crianças? Elas nascem com esse universo para perto. Só que quando chega o momento de despertar para o universo de longe, estão as telas ali travando. E elas continuam usando, não saindo desse universo de perto, focalizando a imagem, provoca um crescimento do olho. Surto mundial da miopia está acontecendo. Nós estamos operando cada vez mais jovens com miopia, por isso que está tendo um boom da cirurgia refrativa a laser. Nós estamos fazendo cada vez mais em pacientes que antes nem teriam miopia, mas desenvolveram a miopia por causa desse hábito de ficar no uso excessivo de tela, principalmente quando eram crianças. A miopia está surgindo agora.
Doutor, como é que estão seus pacientes aí? Você disse que tem alguns aí clamando aí por transplante de córnea, inclusive, né? Sim. Já estão praticamente cegos, pode ser considerados cegos? Cegos, mas é uma cegueira reversível. Eles estão provisoriamente cegos enquanto não recebem a cirurgia. Recebendo uma córnea nova, eles voltam a enxergar. E os pacientes que têm o problema nos dois olhos estão mesmo cegos, debilitados, não conseguem nem se locomover. Dependentes. E quando faz a cirurgia, eles voltam a enxergar, desde que o olho esteja íntegro por dentro, né? Então, é uma cirurgia que ela tem que ser muito estimulada e incentivada e trabalhar todas as dificuldades para ser implantada. Então, o norte de Minas é uma região que tem muitos pacientes aguardando uma córnea, mas tem poucas pessoas doando. Né? Poucos doadores. Em Minas Gerais, hoje, a fila de espera é de 4 mil. Ou seja, existem 4 mil pacientes cegos esperando por uma doação, só em Minas Gerais. No Brasil, esse número é quadruplicado, chega a quase a 15, 16 mil pacientes ou mais esperando uma doação de córnea. É triste a gente ver que, de repente, né, poderia estar sendo salvo vidas no sentido assim, aberto olhares através de doações de pessoas, né, que por um destino, uma fatalidade, né, poderia estar sendo utilizado sua córnea para salvar o olhar. Exatamente. Não vai perder em nada. O doador não perde em nada. Ele só ganha, porque é um gesto de generosidade e fraternidade, né? Você permite que aquilo que você não vai usar mais devolva o brilho na vida de outra pessoa, devolva o coração para outra pessoa, devolva o rim para outra, o fígado para outra. É muito bacana. Doutor, onde hoje podemos considerar no Brasil referência na questão hoje da saúde dos olhos, que fica os grandes hospitais de residência oftalmológica, no caso, onde que realmente está mais evoluído o tratamento, assim, em termos, o médico forma, quer fazer oftalmologia, o local, assim, que é mais um boom aqui do Brasil? Sim, existem vários centros de referência no Brasil. Sorocaba é um? Sorocaba é um, tanto é que foi lá que eu fiz meu fellow em transplante de córnea. E tive lá agora recentemente, atualizando as últimas técnicas de transplante de córnea, as últimas técnicas sobre transplante de córnea. Então existem vários centros de referência no Brasil. A minha formação é toda em São Paulo, então eu conheço muito os centros de São Paulo que estão num nível mundial. Os centros de São Paulo não perdem para nenhum centro do mundo. E aí a gente vem, podemos usar Minas Gerais, citar Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco tem um instituto muito forte também de formação e capacitação. Então, o Brasil, a oftalmologia brasileira, ela está na elite da oftalmologia mundial. Hoje existem médicos que vêm aprender oftalmologia conosco. A oftalmologia brasileira está na vanguarda, nós desenvolvemos produtos, tratamentos cirúrgicos que são inovadores. Então, nós conversamos de igual para igual com qualquer centro de oftalmologia do mundo inteiro hoje. Eu não sei se é coincidência, eu percebo que nos últimos 10 anos, 15 anos, em Montes Claros, aumentou muito as óticas, o número de óticas na cidade. É a lei da oferta e da procura. Por que aumentou? Porque as pessoas estão mais conscientes dos seus problemas e quem conhece mais seu problema, Alessandra, se cuida melhor. Então o paciente entende que ele pode ter uma qualidade visual melhor e ele procura o médico. E hoje, as clínicas modernas têm um arsenal de tratamento para todas as patologias. Hoje o paciente não fica sem tratamento da sua doença hoje. E as clínicas modernas hoje atendem toda a faixa etária, desde a criança até o adulto, até o avô. Então todo mundo hoje pode se libertar dos óculos. Quem não quer cirurgia pode usar um óculos bem adequado.
Então tem muita inovação vindo e nós oftalmologistas estamos desenvolvendo junto. Por isso que está tendo esse comércio, fomento em óticas, em clínicas oftalmológicas, em blocos cirúrgicos. Hoje o bloco cirúrgico oftalmológico, ele é um parque tecnológico de tecnologia. Ele é muito moderno, tem muita inovação constantemente. Então podemos considerar hoje que o norte de Minas está privilegiado nesse quesito? Sem dúvida e com certeza. O norte de Minas hoje tem uma oftalmologia de referência para o Brasil todo. Nós atendemos aqui pacientes que vêm do sul da Bahia, do norte de Minas, inclusive de Belo Horizonte. Atendo hoje muitos pacientes que vêm da capital se tratar aqui em Montes Claros. Isso já é uma realidade. E deixa eu te falar, doutor, você atendendo aqui, né, em Montes Claros, seu tratamento, ele vem também via SUS e particular ou só via particular? Eu não tenho credenciamento pelo SUS, né? Eu trabalhei no SUS, desde quando eu cheguei em Montes Claros, eu implantei o serviço de retina cirúrgica no SUS, mas aí depois eu montei minha clínica e hoje eu não tenho atendimento no SUS. Meu atendimento hoje é só de particular e convênios. Então, você poderia falar um pouquinho da sua clínica para a gente, para os telespectadores? Quem tiver interesse, por exemplo, de estar fazendo uma anamnese, né? Uma curiosidade que surgiu através dessas possibilidades que foram faladas aqui, você poderia passar para a gente? Claro, com o maior prazer. Né? Poder... Até o arroba, né? Exatamente. Do Instagram, que já é um mecanismo, apesar de ser tela também. É verdade. Usando os filtros, né? Não tem problema nenhum. Usando os filtros. A clínica Luciana Nasser, ela já existe aqui em Montes Claros há 13, 14 anos já. Está quase debutando. Debutando. Ela é uma clínica hoje de referência porque a gente recebe pacientes das outras clínicas que precisam do nosso serviço de retina. A clínica ela tem um corpo clínico hoje robusto, onde nós temos especialista para todas as áreas da oftalmologia e ela também ela é preparada para atender desde a criança até o idoso, ou seja, todas as doenças que acometem o ser humano, nós temos hoje especialistas para cada tipo de doença. A clínica recentemente foi credenciada para realizar transplante de córnea, era a única cirurgia que nós ainda não fazíamos. Ela faz cirurgias refrativas a laser, correção de grau, e recentemente a clínica criou um pronto-socorro oftalmológico 24 horas. Hoje também nós temos um serviço de urgência oftalmológica 24 horas. Qual é o conceito desse pronto-socorro 24 horas? Vou fazer uma brincadeira com você aqui, Alessandra. Quando você quebra o pé, você vai para onde? Vou pro hospital. Para o pronto-socorro. Quando você tem um infarto, você vai para onde? Pro pronto-socorro. Para o pronto-socorro. Quando você tem um AVC, você vai para onde? Pronto-socorro. Quando tem um acidente, você vai para onde? Pronto-socorro. E quando você machuca o olho? Vou pro pronto-socorro do doutor Luciano. Agora tem o pronto-socorro. Deu para ver que você é muito inteligente e perspicaz. Então, hoje tem um pronto-socorro dos olhos, 24 horas. Por quê? Tem problemas no olho que não pode esperar. E por que nós criamos esse pronto-socorro? Porque o paciente machucava o olho na sexta-feira à noite ou no sábado, só ia se tratar na segunda, onde a doença já tinha progredido e não dá mais para recuperar. Quando a gente trata na urgência, implanta o tratamento imediatamente, a gente não só cura da doença, como preserva a visão do paciente. Então está revolucionando o trauma ocular no norte de Minas. Olha, tá vendo? Temos todos esses serviços, isso já é uma realidade aqui em Montes Claros, todos esses serviços. E a clínica Luciana Nasser, ela funciona lá na rua Barão do Rio Branco, no centro, né? E o telefone é 3221-3222. Estamos lá à disposição para quem precisar do nosso serviço. Fica assim, quase perto ali do antigo Automóvel Clube, né? Isso, ali no fundo do Automóvel Clube. A clínica fica numa esquina e o bloco cirúrgico, o Laser Center, que é o bloco cirúrgico da clínica, fica na outra esquina. E ali nós oferecemos tratamento integral ao paciente. Olha para você ver, gente, olha que maravilha hoje aqui nesse programa, de modo especial, de maneira especial, trazer esse tema, essa pauta tão relevante, né? Porque você enxergar é vida, né? É você ver o mundo. O olho é o principal, a visão é o principal dos sentidos, né? E os olhos são a janela da alma. E você está abrindo janelas. Obrigado.
inclusive com a questão da cirurgia de córnea. Exatamente. Também chegando aos corações daquelas pessoas que às vezes, de repente, podem, a partir de hoje, ter um olhar diferenciado para a doação de órgãos, porque tudo também depende do olhar e do onde você está inserido naquele momento. Exatamente. Ou você como paciente, ou você como doador, ou vice-versa. Hoje eu estou aqui como coadjuvante, amanhã eu estou ali como mero telespectador, mas estamos fazendo o mundo girar. E as coisas acontecem, e esse olhar para os próximos, que vai além, que é o amor sem fronteiras, porque quem não nasceu para viver, quem não nasceu para servir, não nasceu para viver. E temos que ter esse olhar generoso para os nossos irmãos, né? Trazer um acalento. Se tivermos condições para isso, por que não? Santos resumiu maravilhosamente. O espírito do doador é uma alma conversando com a outra. A alma deixa o corpo, mas eu posso usar algumas coisas que não vão fazer falta mais em prol do outro. Você resumiu maravilhosamente o espírito da doação de córneas e a relação que tem que ter no sistema. Nós somos parte do mesmo sistema, né, do mesmo cosmos, e nada melhor do que a gente manter essa energia de um para com o outro. É muito importante. Doutor, então temos aí essas pautas que levantamos hoje aqui no programa, e quero tê-lo mais vezes, quem sabe, né, uma vez por mês, dando uma diquinha, né, alertando ou falando mais sobre a questão da doação de órgãos no quesito, né, da córnea, por exemplo. É um convite que eu te faço. Falamos aí de forma abrangente, mas depois queremos, assim, né, pegar pontos, pautas e esmiuçar mais ainda. Perfeitamente. Em outros momentos. Vamos criar um movimento? Vamos criar um movimento. Bacana, estou aberto a isso e vamos fazer essa parceria, sim. Quem vai ganhar com isso é o público. Com certeza. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui nessa noite, falando sobre saúde ocular. Se é que realmente eu posso falar assim, doutor? Saúde ocular? Esse é o intuito. Né? Abranger tanta temática. Preservar a saúde de quem já tem e devolver para quem perdeu. Perfeito. Foi muito profundo, achei que a entrevista foi muito mais profundo do que eu imaginava, né? Que eu acho que não foi só no quesito técnico, nós fomos além, né? Verdade. Nós ultrapassamos a telinha, né? Esse olhar da câmera para o telespectador, para o entrevistado, para quem está reportando, para quem está pegando as informações. E é isso, gente. É vida que segue, é o amor que move montanhas, é você que pode generosamente estar se cuidando e sabendo que é possível você se doar e também receber do universo o que de melhor o universo tem a nos oferecer. A gente joga por o universo, né, doutor? Exatamente. Prazer mais uma vez, doutor Luciano. Prazer todo meu, né? Luciano. Parabéns. Não é à toa que você está há mais de 20 anos trabalhando com a visão. Com oftalmologia. Quantos seres e seres humanos você deve ter recuperado aí? É verdade. Eu queria terminar essa entrevista com você contando aí um case que te marcou dentro da sua profissão. Olha, tem vários momentos emblemáticos, né, durante essa jornada toda que eu tô aqui, né? Mas o que mais me move a continuar trabalhando são aqueles pacientes que estão na linha de fronteira da ciência, pacientes que perderam a esperança, pacientes que não vê mais solução e de repente a gente para tudo, busca o melhor da ciência, o que tem de evidência científica que oferece para aquele paciente, e vamos com ele até enfrentando todo o tratamento com ele até ele recuperar a sua visão. Então é isso que mais me move, são esses desafios e que me promove a estudar cada vez mais, a me especializar cada vez mais, a produzir ciência. Hoje nós temos um grupo de produção científica, um grupo de cientistas voltados para a oftalmologia. Então é isso tudo que me comove, que me move a agir cada vez mais dentro da oftalmologia. E aquilo, quando a gente escolhe bem o que a gente quer, a gente encontra o nosso propósito. O meu propósito é esse, eu
foco nele, vou desenvolvendo e Deus tem me abençoado consideravelmente. Que continue assim, doutor. Então, gente, vamos dar seguimento ao programa de hoje. A gente aguarda você. E como estamos no mês internacional da mulher, nada melhor do que conversar também com uma mulher, falando um pouco da sua trajetória de vida. Aqui com a gente hoje, no estúdio da TV Gazeta, a vereadora Carol Figueiredo. Vem com a gente! E hoje, no De Frente com a Lemarques, temos a honra de receber a vereadora Carol Figueiredo. Boa noite, Carol! Boa noite, Ale. A honra é toda minha. Boa noite para você também, que está aí de casa nos acompanhando. Então, gente, eu quis muito trazer a Carol agora nesse mês de março, primeiro pelo Dia Internacional da Mulher e por ela hoje, né, ter tanta representatividade. É uma vereadora, né, recentemente aqui em nossa cidade e vem se destacando. E eu acho que muita gente quer conhecer um pouco mais a Carol. Então vem a pergunta: quem é a Carol? A Carol Figueiredo é a filha da Adélia e do Geraldinho da Central Móveis, ex-colega de biomedicina da Ale. Um prazer estar aqui com você e poder relembrar também tantos momentos bacanas de uma época tão feliz da nossa vida, de um desafio que a gente teve. Prazer, Ale, obrigada. Carol, eu vejo que você, assim, tem uma história muito bonita por trás, assim, desse mandato que você está tendo hoje, né, há cerca de 3 meses, recente. Você teve uma luta por trás disso, né? Já teve à frente de várias bandeiras, né? Uma pessoa muito católica, uma pessoa que lutou também pela questão do autismo aqui em nossa cidade, quando numa época que nem se falava tanto sobre. Fala pra gente sobre isso. Então, eu já venho de uma caminhada, eu digo que eu não sou vereadora, eu estou vereadora. É como se eu fosse assim, pelo fato de eu ser católica, vim de uma família católica muito altruísta também. Desde os 6 anos de idade eu faço trabalhos sociais e foi isso que me levou para a política. E a gente estava conversando aqui, desde a época da faculdade eu já tinha algumas defesas, não só de cunho pelas questões ali religiosas, mas também uma defesa científica de que a vida se inicia na concepção. E a questão do tema aborto sempre foi algo que mexeu muito comigo, sabe? E uma vez, depois que eu formei, trabalhando já com autistas, a minha amiga Mariel também formou em biomedicina e estava à frente dessa associação de autistas comigo. Ela falou: Carol, uma vez eu ouvi dizer que quando algo te incomoda muito, é porque Deus está querendo que você lute dentro dessa causa. E foi o que aconteceu. Esse movimento pró-vida, de defesa da vida ali desde a concepção, assim, contra as drogas, também ali da saúde, questões de saúde pública, do autocuidado, das pessoas se cuidarem, da defesa da vida de uma forma muito ampla. E eu lembro que eu fiz o tema da minha monografia, que foi os desafios da bioengenharia e terapia celular, tinha como tema principal as células-tronco, o uso de células-tronco adultas e embrionárias. E eu sempre, quando eu formei, inclusive, eu cheguei a estudar no Instituto de Células-Tronco em São Paulo, o tema do uso terapêutico das células-tronco adultas, que não tem nenhum aborto, nenhum problema bioético, e contra a célula-tronco embrionária. E acompanhei também toda aquela luta ali política, assistindo às audiências, quando aprovaram o uso das células embrionárias, eu chorei bastante, isso foi uma coisa realmente que mexeu comigo, e eu fui levando isso. Depois que eu formei, comecei a trabalhar com autistas, fui convidada pela biomédica também, Mariel. Nem sabia direito o que era autismo, só sabia que era uma deficiência. Aprendi muito, morro de saudade de trabalhar com autistas e outras deficiências também. São realmente crianças, pessoas muito especiais. E por causa disso, eu tive que transitar ali no meio político para tentar conseguir recurso, aprovações de leis. E foi aí que eu conheci o Eros Biondini pessoalmente, porque eu já conheci o trabalho dele por causa da Canção Nova. Comecei a acompanhá-lo, me tornei ali uma amiga e também uma assessora e representante voluntária dele em Montes Claros e também na região. Permaneço até hoje, mesmo depois de ter sido eleita
vereadora, e com o tempo eu me envolvi pela questão pró-vida, fui convidada para ser coordenadora do Direito a Minas, sou uma pessoa que admira muito o Bolsonaro e sua família, por causa das causas, dos valores que eles defendem, mas não pensava de forma alguma em um dia ser candidata. Antigamente eu tinha, inclusive, não gostava de política, tinha muito preconceito, associava sempre a corrupção, as coisas mais negativas, a vaidade, a briga pelo poder. E ao conhecer o Eros, eu comecei a ver diferente, eu fui vendo como que era possível ele ali sendo missionário, tendo a vida dele lá, constituiu a família dele e ainda conseguir fazer o trabalho, um excelente trabalho nessa área social também. Mas eu gostava sempre dos bastidores. Então, resisti por alguns anos em ser candidata. Aí, quando o Bolsonaro se candidatou a primeira vez, aí as pessoas ficaram falando, Carol, a gente vai precisar lançar um vereador em 2020, pensa. Então eu falei, gente, eu não quero. Mas aí, com o tempo, eu falei, olha, se o Bolsonaro for eleito, aí eu vou pensar nisso. Aí o Bolsonaro foi eleito, veio aquela onda conservadora, veio aquele patriotismo, alguns valores, alguns sentimentos que ele resgatou, não só em mim, mas milhares de pessoas pelo Brasil, e eu resolvi ser candidata. Não fui eleita, fiquei na suplência, faltou ali uns 200 e poucos votos para ser eleita. Em 2022 eu fui candidata a deputada estadual, fiquei como terceira suplente também na época, hoje sou primeira suplente também pelo PL, e graças a Deus chegou 2024, Deus honrou a minha fé e me mostrou que era onde Ele que me queria nesse momento. Carol, agora vamos falar sobre a mulher no poder. Né? É um orgulho a gente ver uma mulher, né, de papéis assim, protagonistas, né, como um todo. E eu quero saber de você. O que você acha que nós precisamos para ter mais mulheres assim tomando frente, inclusive no quesito política? Então, eu acredito, Ale, que é uma questão de conscientização mesmo. Primeiro, não sou feminista, sou antifeminista, inclusive. Sabe, assim, alguns anos atrás, isso aí já seria uma história mais detalhada para eu conseguir te contar isso. Eu já fui até assim meio feminista, sabe? Tinha algumas questões ali, por causa do que eu acreditava ser o feminismo. Até quando chegou em algum momento, mais concretamente na Jornada Mundial Juventude, que foi em 2013, no Rio de Janeiro, que recebeu o Papa Francisco, eu vi um movimento do movimento feminista ali, com algumas atitudes, e eu comecei a cair uma venda assim, dos meus olhos sobre o que era realmente feminismo, porque eu acreditava. Eu acreditava que o feminismo era simplesmente defender que mulher não poderia ser agredida, que deveria ser respeitada. Não precisa ser feminista para acreditar nisso, né? O próprio cristianismo, eu sou católico, o próprio cristianismo ensina isso, a dignidade da mulher, não só da mulher, né? Dos homens também, mas a gente está falando da questão da mulher. O próprio Cristo na Bíblia, ali, ele ensina como uma mulher deve ser tratada. Então não precisaria ser feminista. E também o direito da mulher trabalhar fora de casa se ela quisesse, da mesma forma também. Então não preciso. Eu sou antifeminista, mas não sou uma pessoa feminista, mas defendo que a mulher trabalhe fora assim, se ela tiver esse desejo. E defendo também que se ela prefira continuar só em casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, também não tem problema nenhum. O que eu vejo, uma das críticas que eu tenho ao movimento feminista, é porque supervalorizam a mulher que trabalha só fora de casa, e rebaixa um pouco aquelas mulheres. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe sempre trabalhou, nunca trabalhou fora de casa. Ela se casou com 18 anos, me teve com 19, constituiu a família dela. Meu pai trabalhando bastante e ela cuidando de mim, dos meus outros 2 irmãos biológicos e outros 2 de criação. Então, e assim, mulher, dona de casa ali, trabalha muito mais, assim, em tempo integral, cuidando de marido, de filhos, o tempo inteiro. Então, assim, e hoje está tão raro, e eu falo sempre assim, gente, é uma honra tão grande, é um privilégio ter sido criada por uma mãe que se dedicou integralmente a mim e aos meus irmãos. A minha mãe só foi trabalhar depois que nós já éramos adultos, e ela trabalhou por um tempo na loja da minha família também, uma loja de imóveis. Então, eu sempre falo assim, gente, eu estou crescendo aqui, estou trabalhando, fazendo minha faculdade, tive alguns planos nessa área profissional, na biomedicina, e tudo acabou não dando certo nessa área. Eu vim para a política,
porque eu vim para a política, mas eu ficava sempre pensando, nossa, se meus filhos não teriam o mesmo privilégio que eu, sabe? E às vezes eu ficava naquela assim, mas e aí? Será que não seria melhor me dedicar? Mas enfim, acabei não me casando ainda, e os planos nem sempre são da forma como a gente pensa, mas eu dou muito valor, sabe? Tanto naquela mulher que trabalha fora, e principalmente até naquela mulher que abre mão ali dos próprios sonhos, de fazer aquilo que a sociedade está cobrando dela, para poder cuidar da família. Não tem nada mais importante, você é mãe, eu ainda não sou, mas eu dou o maior valor nos meus sobrinhos, nos meus primos, e assim, falando, né, no caso de criança, de família, cuidar dos meus pais, e não tem nada. Depois, abaixo de Deus, o mais importante é a nossa família. E a mulher, ela veio ali para quê? Transformar uma casa em lar. A mulher vem para trazer beleza aonde ela estiver, seja em casa com a família, seja ali no seu local de trabalho, independente de qual seja a área, e na política. É a mesma coisa. Eu acredito no poder, eu vou falar poder de uma forma, não aquela coisa do empoderamento, mas um poder num sentido bem positivo da mulher. O poder da mulher está na feminilidade, na essência feminina. Não adianta nada você falar de um movimento que diz que é feminista, que defende as mulheres, mas que estão masculinizando as mulheres. E eu nem estou falando daquela masculinização de mulheres que são homossexuais, que têm atração por pessoa do mesmo sexo. Nem estou falando disso. Estou falando ali da essência mesmo de mulher. Há muitas mulheres que são heterossexuais e são muito masculinas. Da mesma forma que hoje em dia os homens já estão ficando meio feminilizados, mesmo os que são hétero. E isso tudo movimento feminista. Eu sei que vai chocar um pouco o que eu vou falar, mas para mim não tem nada mais diabólico do que o movimento feminista. Destrói as mulheres, fazem as mulheres terem medo, terem vergonha de serem mulheres, de mostrarem que são frágeis. Aqui a gente estava conversando aqui sobre algumas coisas assim, de antigamente, de vaidade feminina mesmo, de cuidados com a pele, com as unhas. De repente vai passando o tempo, começa a colocar aquela mulher que está mais preocupada, ali com o carro, ali com o trabalho, com pagar as contas. Não que a gente não tenha que se preocupar com nada disso, mas está começando a se desvirtuar. E o que a gente tem de mais poderoso ali na essência feminina? A sensibilidade. A mulher hoje tem medo de ser vulnerável e achar que isso é fraqueza. Isso não tem nada a ver com ser fraco. Então, nós temos que ocupar o nosso espaço, já que a gente está falando de política, ocupar esse espaço sem ficar tendo nenhum tipo de disputa, nenhum tipo de atrito com homens. Pelo contrário. Lutar, eu vou dizer, de mãos dadas. Exatamente. Né? Eu posso dizer que uns 85%, de 85% a 90% das pessoas que me ajudaram em todos os sentidos foram homens. São homens até hoje. E as pessoas falam muito de machismo, de que homem com mulher, claro, a gente sabe que isso existe, alguns casos, assim, mas de um modo em geral, é mulher que persegue mulher. Assim, as perseguições, os problemas que eu sempre tive com mulher. Exatamente. Não se ajudam e ainda tentam atrapalhar. Por inveja, por picuinha, porque infelizmente a mulher tem essa coisa da disputa. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe, dessa natureza. Se a gente caminhasse junto, né? Se a gente pudesse lutar-se, assim, por a força feminina, assim, não como feminismo, como você mesmo falou, mas assim, ajudar-se. E muitas vezes dentro do próprio universo, existe com tanta competitividade boba, sim, que não acrescenta nada, só destrói. Com certeza. Outro dia eu estava conversando com uma amiga mesmo e ela ocupa um cargo bem alto numa grande empresa, numa multinacional, e o cargo que ela ocupa, ela é uma das poucas mulheres que chegam nesse cargo. Aí eu lembro a gente conversando sobre isso, e ela falou que a perseguição maior, os problemas maiores que ela tem são com outras mulheres. São mulheres que, tipo assim, se você... claro, tem homens também que fazem isso, mas de um modo em geral isso acontece muito entre mulheres, por causa da disputa. Que vai lá e começa, se você alcançou um patamar ali, um espaço que ela não alcançou ainda, aí começa a falar, não, ela conseguiu, porque alguém pagou por ela, ou alguém... exatamente. Ou então, não, ela teve caso
tem um caso com alguém que colocou lá. Isso acontece demais. E como isso coloca a mulher numa situação tão feia, exatamente. Tão debochante. É a mesma coisa que você falar assim, a mulher você não tem capacidade nenhuma. Se você não usar de meios escusos, você não tem capacidade nenhuma para chegar lá. E o nome disso é o quê? Inveja. Então, tem que tomar muito cuidado com a vaidade, com a inveja. Então, a maior arma, a maior forma da mulher ocupar o espaço, a gente está falando de política, é com isso, é com a feminilidade. É com aquela sensibilidade que a mulher tem, que o homem não tem. Da mesma forma, o homem tem uma força que a mulher não tem. Nós devemos nos unir, nós devemos ser companheiras. E eu não estou falando nem qualquer homem que seja, onde que for, é um complementar, é um ajudar o outro. A gente não tem que tentar ser melhor que superar o outro. Isso é bobagem. Isso só nos joga para baixo. Aí fica um monte de mulher mal-humorada, ressentida, porque para mim, feminista, desculpa, você que está ouvindo aí, você é feminista, você é uma ressentida. São mulheres que reclamam o tempo inteiro. São mulheres que ficam o tempo inteiro no grito, no mimimi, achando que vai ocupar espaço dessa forma. E não funciona assim. Eu, particularmente, se eu tivesse que usar desses meios para chegar onde que eu estou, eu preferiria não ir a lugar nenhum. Pois é, eu parabenizo suas palavras, acho que são super válidas. Eu também levanto essa bandeira que as mulheres têm que se unir, né, para um propósito maior. Picuinhas não leva a gente a lugar nenhum. Outro detalhe que eu queria salientar nessa entrevista, Carol, aproveitando essa deixa, a gente lembrou tantas histórias interessantes enquanto colegas, né, no curso de biomedicina. Eu lembro que você ressaltou no início da entrevista, mas nos bastidores comentamos também que ela já levantava essa bandeira contra o aborto e já levantava outros posicionamentos fortes, não no viés político, que você chegou até hoje, mas já era uma pessoa assim que sentia a dor, assim, de certos posicionamentos, de certos pontos polêmicos, de pautas polêmicas. Então, assim, fui sua colega, né, de sala. Então, assim, posso confessar aqui alguns momentos que vivenciamos juntos. E você muito feminina, sempre preocupada com as unhas. Verdade. Não, Carol? Isso eu acho que pouca gente sabe. Né, Carol? É verdade. Eu sou assim até hoje. A gente está aqui nesse bate-papo descontraído, até porque o programa está trazendo para você também informação e leveza, para você conhecer também um pouquinho da vereadora Carol Figueiredo. Mas agora eu te pergunto, Carol, vivemos hoje um momento diferenciado em Montes Claros, no município, né? Temos 5 mulheres hoje representando a Câmara Municipal, legislando. E como é que é isso? Legislar, quais são os projetos enquanto vereadora? Conta pra gente. Então, eu tenho as mesmas bandeiras, né, que eu sempre defendi antes, e foram por causa delas que eu entrei para a política. Do Deus, pátria, família e liberdade. Tudo bem que nessas questões municipais, o vereador, as pessoas sempre acham assim, não, mas essa não é uma pauta municipal. É também. Tanto que eu já tive um requerimento e vou apresentar provavelmente agora na próxima semana já um projeto de lei sobre essa questão do aborto. Sabe, essa é uma questão também da liberdade, que a gente tem que estar lutando ali. Tem algumas, do vereador, o papel principal de representar o povo, de ser mais próximo, de ver ali alguns problemas, e a gente tem recebido muitas demandas, e a gente tem apresentado isso também de lixo, de postos de saúde, tanta carência que tem no município, tem isso também, mas isso é muito importante, sabe, essa questão da saúde. Eu tornei presidente da Comissão de Saúde aqui em Montes Claros, sou relatora da Comissão da Mulher e sou vice-presidente da Comissão de Segurança e Direitos Humanos. Então, todos os projetos que nós temos para os próximos 4 anos será nesse sentido, de sempre defender essas mesmas bandeiras e zelar por essas pautas. E como eu sou biomédica, entra a questão da saúde, para mim, é uma das prioridades. Inclusive, uma das coisas que eu fazia, que também me levou para a política, que foi me mostrando o quanto a política é positiva, poderia me fazer ajudar mais as pessoas, é porque antes mesmo de pensar em me candidatar, eu já fazia algumas intermediações de recursos, mas só ali, informal mesmo, principalmente com o deputado Eros Biodini, que são meus amigos, tal hospital está precisando, tal instituição, e aí eu sempre recebo até hoje as demandas, os pedidos para mandar para ele, e depois também para o deputado federal Júnior Amaral, que é o fundador do Direito a Minas, que eu sou coordenadora aqui em Montes Claros, que é um movimento também que o Nicolas representa
em Minas Gerais, e agora também o deputado federal Domingos Sávio, que é o presidente estadual do PL, que é o meu partido. Eu estive em Brasília aí, no mês passado, e aí a gente já até gravou um vídeo anunciando que ele já está encaminhando, está em processo, R$1 milhão para a saúde aqui em Montes Claros. Então, em breve, a gente já vai mostrar quais serão as instituições, né, que vão receber. Já estamos preparando também, que ele já me pediu para a gente fazer uma triagem e ver algumas instituições também na área social. O Eros Biondini, ele, apesar dele não ser um deputado aqui da região, ele foi um dos deputados que mais encaminhou recursos aqui através de mim, por exemplo. Foi mais de 13 milhões, se eu não me engano. A gente tem uma lista de vários, isso já há bastante tempo. Então, ele tem essa bandeira principal da defesa da vida, contra as drogas. Então, comunidades terapêuticas aqui também tem prioridade, né? Tenho sido também ali a porta-voz dessas comunidades. Nessa semana passada, ou foi nessa semana, uma dessas últimas sessões eu apresentei um pedido de utilidade pública para a comunidade terapêutica Gilead. Inclusive, aproveito o espaço aqui também para falar de vocês, independente de qual seja a área da sua instituição filantrópica, se você não tem um título de utilidade pública ainda, pode procurar meu gabinete, eu estou às ordens. É muito importante que esteja tudo regular para vocês receberem todos os recursos, os benefícios. E eu sempre falo nos meus discursos, é muito importante que o poder público, o terceiro setor, eles atuem juntos. Eu já estive do lado de lá também em associação, sei das dificuldades que passam, tive muita dificuldade por causa dessa questão mais pela nossa inocência ali, falta de profissionalismo, de olhar algumas coisas assim, de olhar mais pelo coração e só ajudar, e não ter tido algumas preocupações de cuidar com essa parte burocrática que não tem como a gente fugir. Exatamente. Fizemos um ótimo trabalho, mas se não tiver essas preocupações, essas ajudas, esses apoios, infelizmente não funciona por muito tempo. Então, o meu gabinete está à disposição, a gente tem advogado, a gente tem vários parceiros para orientar e para poder otimizar. E também vários movimentos que às vezes ali é um movimento que ainda não tem um CNPJ, ainda não é uma associação, é importante que tenha CNPJ. Se precisarem também de toda a orientação, você tem um movimento ali que é só um grupo de WhatsApp que faz alguns trabalhos, mas não é associação, não tem CNPJ, é muito importante que tenha. Então, o meu gabinete é só me procurar lá na Câmara Municipal de Montes Claros, procurar qualquer pessoa do meu gabinete e nós estamos às ordens. Então, quanto biomédico aí você está levantando uma bandeira muito legal, bem representativa. Né? Para quem falou no início, falou que não atuou, tudo mais, mas eu sei que realmente você atuou de forma diferenciada. Eu atuou, e que bom, né, Carol? Verdade. Você também falou comigo nos bastidores que teve um evento recentemente dos biomédicos aqui em Montes Claros e que existe hoje um conselho, né, para lutar pela causa. Porque quando a gente formou, a biomedicina era olhada de uma forma mais assim, mais tímida, né? Com preconceito. Hoje parece, né, que o espaço se abriu. Qual é o seu olhar hoje para a profissão biomédica? Ontem eu estive na comemoração, né, do Dia das Mulheres, falando para várias mulheres biomédicas, e eu falei a mesma coisa que eu sempre falei desde quando eu me formei, que foi em 2008. Eu tenho muito orgulho, eu gosto muito, amo muito a minha profissão. Eu tive muita dificuldade, nunca ganhei um centavo como biomédica, não tive ali oportunidade, mas hoje eu vejo do porquê que algumas portas tiveram que se fechar para mim, para que outras se abrissem agora. Mas o conhecimento que eu tive lá foi muito mais precioso do que qualquer outra coisa que eu pudesse ter na vida, porque eu consegui ajudar e ajudo até hoje várias pessoas com conhecimento. Na época da pandemia, por exemplo, eu consegui orientar, ajudar, porque eu comecei a estudar, tinha algum conhecimento na área e comecei a aprofundar sobre a Covid, e aí eu pude ajudar várias pessoas, inclusive cuidar de uma amiga. Eu lembro que você teve a contexto da sua amiga Débora Rosa. Débora Rosa, pais exatamente. Também, né? Levei Débora Rosa para minha casa, porque ela mora só com o pai, né? O pai idoso, não podia ter contato, não podia cuidar dele. Cuidei dela, com vários médicos me dando suporte, várias pessoas ajudando. Aí aprendi, foi um laboratório aquilo ali para mim. Logo que ela ficou bem, que ela estava no pós-Covid, meus pais tiveram juntos. E aí eu cuidei deles, peguei deles também, cuidei de mim, tudo ao mesmo tempo, e ela ajudando. Então, assim, se eu não tivesse feito essa faculdade, eu não ia ter esse conhecimento. Então, isso daí já me serviu, assim, e hoje também como vereadora, né?
o fato de conhecer algumas coisas, algumas necessidades ali da saúde pública, do que pode ser feito, que ainda não é feito, sabe? Então, sim, eu tenho muito orgulho, é a mesma coisa que eu falei ontem, eu falo aqui agora, não só da biomedicina, mas seja qual for a profissão que vocês tiverem e que vocês acham assim, não está sendo valorizado, principalmente financeiramente, luta. Não desiste não, porque toda profissão é importante demais, ainda mais na área da saúde. Com certeza, porque às vezes as pessoas veem o título, né, só da profissão. E às vezes através daquele conhecimento, gente, nunca fica perdido. Quando eu fiz biomedicina, eu já era formada em jornalismo, muitos me perguntavam por que eu estar fazendo a biomedicina. E eu falava, né, tinha os meus contextos lá e lutava bem apaixonada por aquilo que eu estava querendo, porque para mim foi um desafio muito grande. Já tinha um tempo que eu já não estudava mais, fui fazer um curso na área da saúde, muito aprendizado ainda que estava limitante, porque já tinha muito tempo que eu saí da faculdade, mas eu queria aquilo para mim. Eu queria, foi um desafio para mim, foi um conhecimento super interessante e abriu portas para mim. Né? Fiz amizades interessantes, portas foram se abrindo mais e mais. E como você mesmo disse, toda profissão é digna de respeito, se orgulhe da sua profissão e sua profissão seja o melhor naquilo que você faz. Com certeza. E tenha orgulho de si mesmo, né? Verdade. Porque você primeiro tem que gostar de você, tem que cuidar de você, até para cuidar do próximo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Carol, que maravilha, adorei tê-la aqui nesse mês especial que remete à mulher. Eu falei com você a princípio, que para mim, Dia da Mulher todos os dias, Dia das Mães todos os dias. Mas é bom ter aqui com essa representatividade, nossos parabéns e que você faça um trabalho realmente de expressividade, né? Através da política, mas acima de tudo, como ser humano, Carol. Porque eu trouxe para vocês hoje aqui, gente, não só a vereadora, mas o ser humano, Carol, né? Que eu acho que ela contou em poucas palavras e deu para perceber, né, Carol? Existe um coração que bate por trás da mulher que clama por justiça, que clama por direitos, né? E é isso. Muito obrigada mesmo. Espero tê-la mais vezes aqui nesse bate-papo. Na realidade, nós saímos um pouco do script, né? Débora, que nos perdoe. Mas foi bom demais e sucesso. Minha palavra é gratidão mesmo. Você quer ter as palavras finais aí com o telespectador? Pessoal, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Ale. Obrigada pelo convite. Muito obrigada ao pessoal da produção ali, sempre, né, muito atenciosos. E é isso que a Ale falou. Tenha orgulho da sua profissão. Faça. O mais importante de tudo é você ser útil. Seja útil. Ser bom. Seja bom. Entendeu? Não só como profissional, mas como ser humano. Sirva. O mais importante, o que dá sentido à vida de qualquer ser humano é ser útil. É servir a Deus, servir as pessoas. E eu, mais uma vez, coloco à disposição aqui a Carol Figueiredo, mulher, pessoa, como também a vereadora. Meu mandato está aí à disposição. Deus abençoe vocês. Até porque quem não nasceu para servir, não nasceu para viver. Verdade. E aí, pessoal, gostaram do programa Ponto G de hoje? Espero que sim. Semana que vem teremos muito mais para você. No mais, uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir.